Amém? Diz assim Malaquias capítulo 3: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Amém. A palavra, nós vamos depois descobrir que ela se cumpriu quando Deus encontrou João Batista. Diz que: eis que eu envio o meu anjo. Esse aqui é João Batista. Preparará o caminho diante de mim. Eu envio o meu anjo para preparar o caminho diante de mim mesmo. É o Senhor dizendo que estaria enviando alguém, né? Como diz Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista é chamado de o amigo do noivo. No Antigo Testamento, no tempo da cultura de Israel, quando um jovem desejava casar com uma jovem, ele pegava um amigo e dizia assim: olha, no dia tal eu vou à casa de fulana, manda ela estar preparada, porque se ele chegasse e ela não estivesse preparada, esse relacionamento poderia ser desfeito. Quando havia amor, existia o amigo do noivo, alguém que batia lá e dizia assim: ei, olha, tantas horas o seu noivo vem, é hoje. Senão ela era obrigada a ficar assim como que arrumada e adornada o tempo todo. Aí Jesus vem e a figura, inclusive a própria palavra vai dizer que João Batista é o amigo do noivo, porque ele veio e bateu: Israel, eu não sou ele, mas após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não, eu batizo com água. Aqui é dito também: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e o sabão, ou a potássea, dos lavandeiros. Então diz que ele será como o fogo. Esse aqui é quem? Jesus. Ora, e lá em Apocalipse ele vai até aparecer também com os olhos como chama de fogo. Jesus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29, né? O nosso Deus é um fogo consumidor. Então você vê que a Escritura, ela é a tal ciência chamada hermenêutica, que você vai comparando textos a textos, vai montando um quebra-cabeça e vai descobrindo o que a Bíblia quer dizer. Então, já tinha uma profecia lá, 450 anos antes, dizendo que Jesus é um fogo. Lá em Hebreus diz que ele é fogo, e aqui eu quero que você vá a Lucas, capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 49, diz assim, Jesus falando: vim lançar fogo, aonde? Na terra. E ele diz: o que mais quero, se já está aceso? Ele é fogo
e veio lançar fogo. E o que eu mais quero se já está aceso? Aí ele diz, porém, no 50 ele diz, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Que batismo é esse? A morte dele, porque enquanto ele não morresse e ressuscitasse dos mortos, este fogo não pegaria como tinha que pegar. Quer uma prova? Jesus morreu, o que Pedro disse? Vou pescar. Jesus foi posto na cruz e foi posto no túmulo. O que aqueles dois fizeram? Vamos voltar para casa em Emaús. Jesus morreu, cada um tomou o seu caminho, mas ao terceiro dia a terra tremeu mesmo, e ele ressuscitou. Aí ele foi lá, Pedro, pegou alguma coisa? Não, a noite inteira, joga a rede do lado direito. Quando Pedro puxou aquela rede, que isso? Olhou para a praia e disse, é o Senhor. Aí Jesus diz, agora o fogo vai pegar. Pegou aqueles dois no caminho de Emaús, o que vocês estão conversando aí? Ué, tu é um peregrino? Tu não sabe o que aconteceu em Israel? Jesus Cristo, varão valoroso, aprovado em palavras e obras, os nossos príncipes, os nossos líderes o crucificaram. Honestos e tardos de coração, não convinha que fosse assim? Que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começou a abrir a escritura, falar de Moisés, dos salmos e dos profetas, e diziam eles que o coração deles ardia. Jesus fingiu que ia para mais longe, não, vem conosco, a noite já declina, tá bom, eu vou com vocês. Sentou-se à mesa com eles. Quando levantou o pão para partir, disse, Pai, graças te dou. Os olhos deles se abriram, reconheceram Jesus, se ausentou e disse, agora o fogo vai pegar. Agora o fogo vai pegar. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Nós viemos aqui para nós tacarmos fogo também. Se juntou com Pedro, se juntou com Tiago, se juntou com Estevão, se juntou com todo mundo. Estevão tacou fogo em Jerusalém mesmo. Pedro tacou fogo dentro da prisão, tacou fogo nas autoridades, Pedro tacou fogo em todo mundo. Pedro era demais. Não foi à toa que ele disse, Senhor, não somente os pés, mas a mão e a cabeça. As pessoas falam muito de Paulo, amém, mas Pedro foi um homem valente. O que ele fez na porta daquele templo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que aquele homem fez, a ousadia dele, quando Dorcas morreu, ele chegou, sai todo mundo da casa, foi lá, orou, voltou, levanta. Que autoridade, que coisa. Eu quero receber nessa noite essa autoridade. Jesus começa a tacar fogo pela obra dele. Começa a tacar fogo. Quando você compra a verdade do Evangelho, o que é Evangelho, você começa a tacar fogo por onde você passa. As pessoas olham para você, por mais que queiram te desprezar, tem que dizer, não, esse aí não tem jeito, ele é. Um homem deu um testemunho, não quero me exaltar não, longe disso, Deus o sabe, e falava a meu respeito para outras pessoas, olha, aquele lá, aquele é, e começou a me exaltar. Gente de outra igreja, gente que não anda da maneira que eu ando, não fala da maneira que eu falo, não tem a liberdade que eu tenho no Evangelho, mas tem que se curvar e dizer, não, aquele ali é. Entende, meu irmão? Você tem que tacar fogo. Deixa as pessoas julgarem o que quiserem, mas você abre a tua boca e deixa Deus encher. Porque está escrito, recebereis a virtude do Espírito Santo para ser o quê? Minhas testemunhas. Não perca esse fio da meada. Não perca essa glória. Para que você seja uma testemunha, houve um sangue precioso derramado.
Jesus diz, cuidais, olha o 51 que ele diz, cuidais vós que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes, dissensão, divisão, discórdia. Eu vim tumultuar. Eu não vim colocar tudo em plena paz e harmonia. Olha o que ele diz no verso 56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo da minha visitação? É o que está dizendo. Porque não sabeis discernir a minha presença aqui? Ele está dizendo, ó, eu vim pôr em dissensão, eu vim pôr 2 contra 3 numa casa, 3 contra 2, importa que eu seja batizado com batismo, eu vim lançar fogo na terra. Depois ele fala para aqueles homens, seus hipócritas, vocês não sabem discernir isso? Vocês olham para o céu e dizem se vai vir chuva, se vai ser sol. Vocês olham para a terra, vocês sabem todas as coisas. Vocês sabem quando é época da colheita, a lua nova, a lua cheia. Vocês sabem pescar, vocês sabem. E vocês não entendem que eu vim pôr fogo na terra? É isso que eu vim fazer. Só que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Mas antes disso ele diz assim, olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu não vou mais tacar fogo na terra, não. Estou deixando essa missão para outros. Vou para o Pai. Você quer pegar a missão? Você quer a missão? Você quer a missão mesmo? O Pai enviou Jesus com uma valentia tremenda. Quando disseram para ele, Senhor, não vai a Jerusalém. Ele falou, para trás de mim, Satanás. É lá que eu tenho que morrer. Se eu não morrer, o fogo não pega. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu tenho que ir lá. Mas não, Senhor, para trás de mim, Satanás. Só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus? Ele já tinha dito, aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem perder por amor de mim, do Evangelho, vai achar. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, ouça. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, quem é ministro de Deus? Quem são os ministros de Deus? Ministro é quem tem ministério. Você tem, Deus te chamou para a seara dele. Você é ministro, e aqui diz que Deus faz de você o quê? Labareda de fogo. Mas quem é o fogo? Não é Jesus? Mas ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Paulo diz assim, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Meu irmão, você está cheio de fogo na sua vida. Você só tem que ter consciência dessa valentia, dessa ousadia, dessa permissão que Deus te tem dado. Você só tem que ter consciência disso. E a palavra nos últimos dias tem te conduzido a ser completamente livre. A palavra tem te ensinado a não julgar por aparência, olhar para o ser humano como uma alma vivente. A palavra tem procurado te desprender das coisas naturais, aceitar desafio. Olha o que está acontecendo na nossa sociedade. Estoura bomba, granada, é tiro para todo lado. E você? O que você tem dito diante dos homens? Quando os homens dizem assim, tá feia a coisa, o que você diz? É isso aí, meu irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É isso, quando você diz isso, você taca fogo. Essa é a palavra de Deus. E lá Jeremias vai dizer, não ia a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? A realidade é que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Lembra de Pedro mais uma vez?
Ele pregou diante de autoridades que podiam determinar-lhe a morte, acabar com a vida dele. Mas ele não se conteve. Quando disseram para eles: olha, não fale mais no nome deste homem aqui. Vocês querem lançar o sangue deste homem sobre nós? O que Pedro disse? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que fogo tremendo que ele tacou. Ameaçaram eles para que não falassem mais. Eles saíram dali, foram para uma casa, começaram a orar. O que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Só que tem um detalhe: quando a Bíblia diz que os homens oprimiram Pedro e João, mandando que eles se calassem, a Bíblia traz um detalhe muito engraçado. Diz assim: mas Pedro, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, disse para eles: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ali não estava acontecendo quase nada. Mais adiante, por causa dessa ousadia, Pedro alcançou um degrau superior. Não precisava nem mais falar: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Bastava ele passar, que a sombra dele já estava curando os enfermos e ressuscitando os mortos. Você tem que viver um estágio a cada dia, mas você não pode ser reprovado em nenhum deles. Você aqui conhece um evangelho de intrepidez, um evangelho de ousadia. Lembra que nós anunciamos que a palavra é alimento e tem um monte de ovelhas pastando em pastos secos, lideranças cegas, idólatras, sem conhecimento, estão à frente do rebanho do Senhor, inutilmente gerando ovelhas fracas. Mas aqui você tem ouvido uma palavra de valentia. E aqui nós não escolhemos o que vamos pregar. Não somos daqueles pastores que ficam debruçados em cima da Bíblia, procurando formar um sermão de 3 pontas. Aqui nós pregamos sem saber o que vamos falar. E depois trememos quando paramos para ouvir as fitas que temos gravadas. Coisas tremendas, coisas impactantes, coisas que nos fazem nos converter a cada manhã. Irmão, você está cheio do Espírito Santo. Não se acovarde. É um tempo que vem chegando, que Deus precisa de homens e mulheres que não se rendam ao sistema. A missão de Jesus, ela é revolucionária. Outro dia um jovem veio conversar comigo e se escandalizou porque alguém na televisão disse: Jesus foi um grande revolucionário. E esse jovem que às vezes que tenta demonstrar muito conhecimento, estava escandalizado. Não, Jesus não foi um revolucionário. Não foi? Os repórteres estão dizendo que cada um tem a sua religião e que todos os caminhos levam a Deus. Eles estão sendo um grande instrumento de Satanás. Os apresentadores de programas da televisão, sabendo que são um manipulador de opinião, um formador de opinião, têm os seus fãs, eles estão dizendo que todas as religiões levam a Deus. E se você também disser que todas as religiões levam a Deus, você não está lançando fogo. Se você concordar com esta opinião, você não está lançando fogo. Você é um inútil. Um dia disseram para mim: você não acha que cada um tem que ficar na sua? Eu disse: não. Por que não? Senão até hoje eu estava adorando os bonecos da Igreja Católica. Não acho que cada um tem que ficar na sua, não. Eu glorifico a Deus porque um dia uma menina
teve a valentia de chegar diante de mim e me convidar para ouvir uma palavra. Eu não acho, não. Você não acha que todos os caminhos levam a Deus? Não, não leva, não. Eu só conheço um caminho que leva a Deus. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você acha que as pessoas que estão em outras religiões vão para o inferno? Acho. Estão sim a caminho do inferno, como um dia eu estive. Taca fogo. Taca fogo. Ah, então você acha que a tua religião é a única certa? É isso mesmo, a minha religião é a única certa. Não respeito nenhuma outra, não considero nenhum outro caminho como acesso a Cristo Jesus e acesso ao Pai. Taca fogo, meu irmão. Não compactua, não. Para isso você tem que mergulhar na Bíblia, conhecer a Escritura, e vai chegar ao ponto de você dizer que um monte de lugar que tem por aí com o nome de igreja, nem igreja não é mais, aí mesmo que você vai tacar fogo. E as pessoas vão dizer assim ainda: ah, mas cresceu tanto, como é que um negócio vai crescer tanto e não ser de Deus? Ora, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não tem nada maior que o mundo, e o mundo jaz no maligno. Quando mais uma igrejinha com 10, 15, 20, 30, 50 mil membros, pode apenas ser mais um contingente a caminho do inferno. A pergunta nessa noite: você quer encampar sobre a sua vida a missão de Jesus? Aleluia. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Eu vim pôr em dissensão. Meu irmão, é dissensão mesmo, porque você é sal da terra, você é luz do mundo, você é referencial. Aonde você chega, você tem que fazer alguns inimigos. Não que você queira, mas é porque em tudo que é lugar que você passa, tem gente que não está disposto a se curvar à verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é única, não existe outra verdade, não existe outro caminho e não existe outra vida a não ser Cristo Jesus, o único Senhor. Vista-se e revista-se da verdade. E quando você ver as pessoas mortas espiritualmente passando diante de você, dê um folheto, dê uma palavra, não perca a oportunidade, não. Não adianta as pessoas virem com aquele papo, não. Você não acha que, você está querendo criar uma guerra religiosa? Pouco me importa o resultado do que eu vou fazer, mas que eu vou tacar fogo, eu vou. Se vai virar uma guerra religiosa, se vai virar um conflito religioso, isso não me interessa, eu tenho uma missão e vou cumprir. Você tem que seguir aquilo que o teu Senhor manda. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não é mais para aceitar as velhas coisas. E ainda João vai dizer assim: olha, aquele que diz estar com ele, também deve andar como ele andou. Meu irmão, basta você repetir tudo que Jesus repetiu, você vai fazer uma grande fogueira nessa terra. Não precisa grandes teologias, não precisa grandes descobertas, não precisa nada mirabolante. Apenas repita João 14,6 que você vai ver só se você não taca fogo. Jesus está dizendo que ele é o único caminho, artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Com essa palavra ele está dizendo: não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É simplesmente isso. Diga isso. Não compactue. Você conhece hoje as idolatrias, você já sabe que não é mais aquele boneco pintado. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você me ouvir falar de idolatria aqui neste lugar, não pense mais na Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu falar de idolatria neste lugar, eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, eu estou falando da Igreja Internacional da Graça. São desses. São os principais idólatras da nação brasileira hoje, são esses. A Igreja Católica já é coisa do passado. Nós temos que alertar o povo daquilo que eles não sabem.
Quando eu falo de idolatria, eu estou falando do sal ungido, estou falando da rosa ungida, do sapato ungido, do cajado de Arão, do cajado de Moisés, do manto de Jesus, de passar dentro do túmulo de Lázaro, passar por dentro de uma piscina, o ritual do lava-pé que acontece dentro dessas Babilônias com título de igreja evangélica. Idolatria que eu falo hoje é isso. E você acha que isso não dá para tacar fogo? Isso dá para incendiar uma nação. Isso dá para criar uma revolução. Mas quem é que pode ser convocado para uma revolução? Somente os valentes. Você é um? Você não está dizendo para mim que é um, não. Você está dizendo para Ele. Para o Todo-Poderoso. Deus vai te levar dentro de templos para dizer quem é Jesus. Quando você sair de lá, você não vai nem saber o que falou, mas quando você virar as costas, a fogueira vai estar queimando. Deus vai te usar dentro do teu trabalho, dentro da faculdade, dentro dos colégios. Deus vai te usar lá, meu irmão. Deus vai te usar diante dos doutores, diante dos filósofos. Deus vai te usar diante dos presidentes, dos diretores. Deus vai te usar. Quando você virar as costas, a fogueira vai ficar pegando lá. E esse fogo, meu irmão, não se apaga. Ele cumpre o que lhe apraz, porque Jesus falou: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, ela cumprirá aquilo que me apraz. Mas para que essa palavra seja semeada, Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Não deixe que a sua vida fique sepultada. Entre para a seara do Senhor. O pagamento dessa seara é certo. Jesus falou: digno é o obreiro e seu salário. Busque, bata até a porta se abrir. Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á. Bata, Senhor, me dá um ministério. Senhor, me dá um serviço na tua seara. Senhor, me dá uma obra a realizar. Senhor, olha, eu largo tudo se o Senhor me convocar para a sua seara. E larga mesmo, irmão. Larga mesmo. Você vai ver que coisa gloriosa é quando você vê as pessoas tendo entendimento aberto. E você mesmo tem que dizer assim: ei, irmão, calma aí, eu não sou nada, sou pó e cinza. Que as pessoas faltam um pouco te adorar por conhecer a verdade, por ter o entendimento aberto, pelos grilhões caírem das suas mãos e as correntes saírem dos seus pés. Pessoas que nos ligam, pessoas que nos mandam e-mail, pessoas que nos mandam recados, pessoas que glorificam a Deus, que dizem: eu estou gravando as fitas pelo rádio. E a gente diz: Jesus, que obra tremenda, que obra maravilhosa. Pessoas que chegam ao ponto de dizer: olha, eu estava 15 anos em tal lugar, mas quando eu ouvi essa palavra, o Espírito de Deus falou comigo. Olha, eu estava dormindo, eu não sei se foi um arrebatamento, se foi um sonho. Eu sei que eu parecia que eu estava acordado, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava dormindo, e Deus falou comigo a respeito das pregações, falou comigo a respeito da rádio. E o entendimento vai sendo aberto. E nós vamos acendendo várias chamas por aí afora. Várias chamas. E essa missão, irmão, é para você. Porque chegar aqui é um milagre. Muitos desejam chegar aqui e não conseguem. Isso também é impressionante. Parece que ou eles não têm coragem, ou Deus não os vê como um valente. Porque as pessoas às vezes ligam para a gente e dizem: olha, eu estou tentando ir aí já várias vezes e não consigo. Eu digo: vai tentando. Mas ou não é um valente com o qual Deus quer contar, ou realmente não tem o esforço necessário para romper todas as barreiras e chegar até este lugar. E muitos chegam, mas prendem-se à visão natural e não à visão espiritual. Outros chegam e querem questionar as coisas sem estudar a Bíblia, e muitos fatos vai fazendo com que as pessoas sejam cortadas. Mas
Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. E se você quer ser um discípulo de Cristo, para anunciar as grandezas do reino, a tua missão é exatamente a mesma de Jesus. Eu vim por fogo. E ele disse: o que mais quero se já está aceso. E ele já cumpriu o batismo que ele disse que tinha para cumprir, que é o de morrer e ressuscitar. Agora, ele disse: ide por todo mundo e... Não, ide por todo mundo e tacai fogo. Porque o evangelho é fogo, é a palavra de Deus. O resumo, podemos assim dizer, o resumo, irmão, é que você não tem que ter uma palavrinha temperada, agradando a todo mundo. Você vai estar cortado. A palavra do evangelho, ela não tem que agradar a ninguém. As pessoas têm que reconhecer que ali está a verdade, porque o Espírito Santo não falha na sua missão de convencer, e as pessoas têm que se render. Simplesmente isso. Não tem que ficarem agradadas pela palavra